A paz do Senhor para você, telespectador, telespectadora da Rede Brasil de Comunicação. É um prazer poder falar a gloriosa palavra e saber que você está assistindo à Rede Brasil de Comunicação. Desta feita, para a reflexão de hoje, iremos ler a palavra do Senhor escrita no livro dos Provérbios, capítulo 1, e os versículos 32 e 33. Leamos a palavra de Deus. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Lemos o texto sagrado do livro dos Provérbios, capítulo 1, e os versículos 32 e 33, e discorreremos sobre o seguinte tema: Deus dá segurança eterna. Deus dá segurança eterna a quem é simples. E quem é que são os simples? Ou quais são os simples? Os simples são aqueles ou aquelas que se deixam facilmente enganar. Então, Deus não dá aos simples que se deixam enganar segurança, mas aos simples que não se enganam, estes sim, estes receberão segurança. Vejam o texto como diz. O texto fala sobre o erro dos simples os matará. Esse erro dos simples aqui, que os matará, são aqueles simples que, ao ouvirem a mensagem gloriosa da palavra de Deus, não fazem força para compreenderem, para entenderem. Esses são os simples do versículo estampado em Provérbios, capítulo 1, que lemos. Mas os simples que ouvem a palavra, guardam a palavra, vivem de acordo com a palavra, esses são tidos por simples, talvez pela modéstia deles, mas eles estão fazendo conforme a vontade de Deus expressa em sua palavra. Esses receberão segurança. Veremos como será isso. Então, esse texto é glorioso, mas ele adverte aos que não percebem, aos que não desejam reconhecer a palavra de Deus ou não atentam para o que diz realmente a palavra de Deus. E o desvario dos insensatos os destruirá. Aqui, já os insensatos são aqueles que nem creem. Os simples ainda creem e não percebem aquilo que leram, aquilo que ouviram. Então, isso é um erro. Mas os insensatos são piores, porque quando ouvem falar em Deus, o Criador, nem acreditam. Quando ouvem falar do plano de Deus para a salvação da humanidade, nem querem ouvir, preferem ouvir outras coisas, preferem dar lugar aos entretenimentos. Mas a riqueza maior, que é crer em Jesus, crer em Deus, crer em Jesus, recebê-lo por Senhor de suas vidas, por Salvador, esta riqueza eles não podem perceber, porque são insensatos. Acredito que não seja o seu caso. Você é simples,
mas simples, que se volta para Deus, reconhecendo a sua humildade e que precisa realmente de Deus, de Jesus, da salvação. Você é assim, eu acredito, nós acreditamos que você é assim. Não é um insensato ou insensata, aquele que não tem bom senso, aquele que ouve a palavra e faz que não está ouvindo, faz pouco caso da palavra. O outro versículo vai falar sobre o que me der ouvidos. O escritor do livro dos Provérbios estava se referindo a quem? Ele estava se referindo a ele mesmo. E a quem ele se referia quando ele disse, mas o que me der ouvidos habitará em segurança. Ele estava se referindo ao Deus Criador, ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que é capaz de dar vida, de controlar a vida, de conceder vida eterna aos que buscarem a sua segurança, aos que, em outras palavras, se abrigarem nele, o Deus Todo-Poderoso. Então, insensatos são aqueles que se opõem à razão. Há muita gente na Terra que procura evidências que possam mostrar a Deus, a existência de Deus. Na realidade, na Bíblia Sagrada, nós não podemos encontrar nenhum texto que possa provar claramente a existência de Deus. É verdade, mas também na Bíblia não está escrito nenhum texto que diga que Deus não existe. Agora, se você olhar para a natureza, se você olhar para a criação, você vai encontrar evidências da existência de Deus. O Senhor existe. E as coisas que foram criadas, muitas, mas todas as coisas que foram criadas por Deus, o homem não é capaz, apesar de ter recebido de Deus capacidade, mas não pode criá-las. Só o Senhor poderia criar algo tão magnífico. Então, esse Deus glorioso, que criou os céus e a terra e o mar e tudo quanto neles há, ele dá segurança eterna aos que crerem nele e em Jesus, o seu Filho. A razão mostra que quem segue a Jesus, Deus garante-lhe segurança eterna. É a própria razão. Se você começar a analisar, você vai compreender que realmente não há outro que tenha uma mensagem tão poderosa quanto esta. Só o Senhor, o Criador, tem uma mensagem tão poderosa quanto a mensagem da Bíblia Sagrada. Então você começa a raciocinar, e você vai ver que realmente, pela razão, você vai ver que quem segue a Jesus tem segurança. Você, que talvez siga a outro Deus que não seja o Criador, que talvez tenha depositado sua vida aos pés de um guru, você está seguro, segura? Está lhe assegurada a vida eterna? Uma vida eterna de gozo, de alegria, de felicidade, de satisfação? Você responda. Se realmente você responder que sim, você está faltando raciocinar, porque só um pode dar segurança real, é Jesus. O texto sagrado de Judas
versículos 24 e 25, porque Judas só tem um capítulo, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Note que o texto lido diz que Deus é poderoso para guardar os que seguem a Jesus. Deus é poderoso. Não, o poder de Deus não é um poder que dê lugar a questionamento. Será que Ele é poderoso? Será que Ele não é? Quem faz chover? É o Criador? Ele faz chover? Aí você pode dizer, não, mas se usar sal e for as nuvens densas, for até as nuvens densas, e lá bombardeá-las com sal, então vai chover. Na realidade, você pode provocar até a chuva, mas quem foi que formou a nuvem? Você pode explicar pela ciência, evidentemente. Mas os caminhos que você vai encontrar na ciência, você vai ver que tem um por trás destes que criou os caminhos. Ele criou os caminhos. Ele é o Senhor. Ele é o grandioso. Ele é o todo-poderoso. O poder dele não se questiona. Bom, mas isso é apenas um pequeno exemplo, mas tem muitos outros exemplos. Quem é que faz germinar a semente que é plantada? Quem colocou a vida de uma árvore em uma semente tão pequena? E a fê-la crescer e se tornar árvore grandiosa? É o Criador, é o Senhor, o Todo-Poderoso que fez isso. Então, é importante o que esse texto diz. Deus é poderoso para guardar os que seguem a Jesus. Guardar. Aí você diz, mas eu conheço muitos crentes que têm passado por dificuldades na terra e muitos até têm morrido. Muitos até têm sido mortos por assassinos. Muitos no passado morreram pelos líderes da chamada Cortina de Ferro, a União Soviética, porque negaram a Jesus e morreram. Ou seja, não negaram a Jesus e morreram. Vou repetir mais uma vez para que você entenda. Quero pedir a desculpa pelo erro cometido, mas nós dizemos a verdade. Muitos morreram na União Soviética porque não negaram a Jesus. Não negaram a Jesus. E morreram. Mas estes que não negaram a Jesus e morreram, estão seguros. E estão com o Senhor no paraíso. Estão guardados. Como diz o santo texto do apóstolo Judas. Então esse texto diz que Deus é poderoso para apresentar os servos de Jesus irrepreensíveis a Ele mesmo. O único Deus a quem devemos exaltar. Ele é poderoso para apresentar os servos de Jesus irrepreensíveis. Você pode ter praticado toda sorte de práticas do pecado. Você pode ter dado ênfase aos desejos da carne, às coisas da carne. Você pode ter sido o maior pecador
ou a maior pecadora. Mas quando você crê em Jesus, arrependido, arrependida dos seus pecados, Ele lhe recebe, lhe purifica com o sangue que derramou no Calvário, e você se torna irrepreensível, relacionado a tudo que você fez. Alguém pode até lhe dizer: ah, mas você fazia isto, você fazia aquilo. Aí você pode dizer com segurança: eu fazia, mas não faço mais. Mas você era bandido, você era uma pessoa má, você era isto, você era aquilo. E você pode dizer com segurança: mas agora não sou mais. E está na condição de irrepreensível. Por quê? Porque é agora um servo de Jesus, uma serva de Jesus. É maravilhoso. Quem lhe garante isto? O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso lhe garante isto, porque Ele tem poder. Poder inquestionável. Aos que crerem em Jesus e passarem a segui-lo, Ele lhes dá a vida eterna. A vida eterna. Então, no Evangelho que escreveu João, capítulo 10, e os versículos 28 e 29, está escrito: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glória seja dada ao Senhor Criador, o Todo-Poderoso. Então, o texto que lemos diz que a quem Jesus dá a vida eterna, e Ele quer dar a vida eterna a você, se você ainda não tem, e se você já tem a vida eterna, deve estar feliz, aí sentado no seu sofá da sala, ou em uma cadeira no terraço, vendo a TV, e como já tem a vida eterna, porque creu em Jesus, está feliz, está chorando até uma lágrima quente, está sentindo um gozo lá no seu interior. É o Espírito Santo confirmando com você que você é serva, que você é servo de Deus. Glorioso seja o Senhor. Então, nunca, na verdade, quem tem a vida eterna sabe realmente que tem a vida eterna. E esse texto diz que quem está em Jesus, que a quem Jesus dá a vida eterna, nunca há de perecer, não vai morrer eternamente. Pode até morrer fisicamente, embora aqui desta terra, fisicamente, todos nós temos isto por certo, exceto se Jesus não tardar a vir buscar a sua igreja e vir nos buscar logo. Porque aqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que têm certeza de vida eterna, estão seguros, portanto, estão esperando Jesus agora mesmo. Não é amanhã, não é depois, agora mesmo. E você que ainda não tem esta certeza da vida eterna, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, faça isso agora e receba segurança. A vida eterna, em gozo e alegria, será uma satisfação para você, como é satisfação para todos que já se decidiram para servirem ao Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que segurança tem os que têm
a vida eterna. Glória seja dada a Jesus. Então, este texto que lemos de João capítulo 10 ainda diz que ninguém arrebatará das mãos de Jesus aqueles que o recebem, aqueles que buscam se assegurar nele, aqueles que têm a vida eterna e conferem e realmente têm visto que tem entregue a sua vida para Jesus, para permanecer fiel ao Senhor Jesus. Então, o texto ainda diz que aqueles a quem Jesus dará a vida eterna está nas mãos do Pai e ninguém pode tomá-la dele. Além de estar com Jesus, além de estar nas mãos do Salvador, e ninguém poder tomá-las de Jesus, também, consequentemente, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai. É glorioso pensar nisso. Os fiéis a Jesus foram selados. Os fiéis a Jesus foram selados. O que é um selo? Selo é uma espécie de carimbo para autenticar. Aqueles que creram em Jesus, arrependidos dos seus pecados e o aceitaram como Salvador, receberam um selo e são fiéis ao Senhor Jesus. Paulo escreveu em sua carta aos crentes de Éfeso, no capítulo 4 e o versículo 30, dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O texto escrito por Paulo faz-nos compreender que aqueles que seguem a Cristo, para continuarem em segurança, não devem entristecer o Espírito Santo. Se entregou a sua vida a Jesus, permaneça fiel. Não cometa mais as coisas que cometeu no passado. E assim não estará entristecendo o Espírito Santo. Pelo contrário, estará o alegrando, vai se encher de gozo, vai receber dons espirituais, será batizado com o Espírito Santo. Maravilhoso. Quem tem essa experiência sabe disso. Então, é interessante que para continuar em segurança devem ter consciência que foram selados para o dia da redenção. Redenção, preço pago em resgate de uma situação de escravo para uma vida de alegria. Aquele que não servia a Jesus estava escravo do pecado, estava escravo do inimigo de Deus. Mas Jesus pagou o preço de resgate, alforriou o escravo do pecado, o escravo do inimigo de Deus, ou escravo ou escrava. E agora, já liberta, glorifica ao Senhor. Que maravilha! Mas precisa que, se você ainda não fez isso, faça agora, agora mesmo. E você será feliz, a alegria estará constantemente no seu coração, na sua vida. Portanto, você que ouviu a mensagem gloriosa da palavra de Deus, entregue a sua vida para Jesus se ainda não fez. E você que já serve a Jesus no Evangelho,
Fique firme, aconteça o que acontecer. Você está seguro, está segura, se continuar no mesmo propósito do dia em que arrependeu-se dos pecados e creu em Jesus e firmou o compromisso com Ele de permanecer fiel a Ele até o fim, ou sua morte, ou a vinda dele para buscar a sua igreja. Chegamos ao fim de mais um programa Reflexão Bíblica. Esperamos que você tenha guardado a palavra do Senhor no seu coração e você possa praticar conforme ouviu, entregar a sua vida a Jesus e permanecer fiel, porque assim você estará seguro e segura. Vamos orar por você. Você que entregou a sua vida a Jesus agora, e por você que está enfermo e enferma e que já serve ao Senhor, mas a enfermidade tem lhe feito terríveis danos. Mas o Senhor Jesus é poderoso para sarar o seu corpo. Mas antes de orarmos, queremos lhe convidar a comparecer ao Templo Central da Assembleia de Deus em Pernambuco, igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. O Templo Central está situado na Avenida Cruz Cabugá, 29, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Oremos então ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai de eterna bondade e de eterna maravilha, nós te rogamos, Senhor, neste momento em favor daqueles que se entregaram para te servir na pessoa de Jesus Cristo. E te suplicamos por aqueles teus servos e servas que estão enfermos, que estão definhando por uma enfermidade terrível que lhes acometeu. Mas tu és poderoso para sará-los agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.